Olá pessoal, aqui é Marcinho do blog marcinhofernandes.com e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Espero que você esteja gostando. Só recapitulando rapidinho. A gente já falou no primeiro vídeo o que era o dízimo, se o dízimo pertencia somente à velha aliança e por quê, e tentamos explicar aquela passagem de Abraão bem antes da lei dar o dízimo. Então é isso. Se você não assistiu aquele vídeo ainda, eu recomendo que você passe lá primeiro, porque aqui a gente já vai partir desse ponto, né? Então algumas coisas podem ficar meio mal explicadas, né? E qualquer coisa, estamos aí sempre abertos à discussão. Vamos seguir? E Jesus, ele também falou sobre o dízimo. Ok, isso é verdade e a fala é essa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Ih, rapaz, e agora? Isso é muito fácil de explicar. Jesus também estava debaixo da lei de Moisés. Como assim? Vamos lá. Gálatas 4, 4, 5. Olha aí o que está escrito. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, olha aí, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu quero aproveitar também para deixar um princípio que se aplica a tudo que você for estudar. A Nova Aliança ou o Novo Testamento não começa exatamente em Mateus 1. Como assim? Tem aquela página branquinha ali no meio da minha Bíblia. Ok, quem sabe que aquela página não foi escrita por nenhum dos apóstolos, porque nem a Bíblia era encadernada ainda? Pois é, leia comigo aí Hebreus 9, do 15 ao 17. É por isso que Cristo é o mediador de um novo pacto, porque tendo morrido para libertar as pessoas da culpa dos pecados, até os cometidos sob a primeira aliança, faz agora com que todos aqueles que são chamados possam entrar na posse dos bens eternos que lhes foram prometidos. Quando alguém deixa um testamento, veja aí, só depois dessa pessoa ter efetivamente morrido é que esse testamento é válido. Parece uma questão óbvia, né? Mas às vezes a gente não percebe isso. Olha só depois da sua morte e não durante o tempo de vida é que o testamento tem validade. Então perceba, como poderia haver nova aliança ou novo testamento se a morte do testador ainda não havia acontecido? Quer mais uma evidência? Vamos lá. O que foi que Jesus disse na última ceia, né, que a gente chama de última ceia? Vamos ler. Mateus 26, versículos 27 e 28. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue do quê? O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí eu te pergunto, por que o próprio Jesus Cristo diria isso lá no final da vida, lá no capítulo 26 de Mateus, se a aliança nova já estava estabelecida em Mateus 1? Porque, como vimos há pouco, a aliança ou testamento só tem validade através da morte do testador. Então, até que Jesus morresse na cruz, ele também estava debaixo da lei de Moisés. E a gente já viu isso. O dízimo pertencia à lei de Moisés. Logo, Mateus 23, 23 e qualquer outro texto antes da crucificação e ressurreição de Jesus estava debaixo da velha aliança. Então está tudo dentro do mesmo contexto e seguindo a mesma coerência, ok? E repito, aplique esse princípio para tudo que você for ler, porque senão você vai virar uma montanha russa teológica, bíblica, digamos, entendeu? A nova aliança, ela começa só com a morte do testador. O testador é Jesus Cristo. Então, só a partir da morte e ressurreição de Jesus, especialmente a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2,
em que tudo se consuma mesmo, é que a nova aliança está realmente valendo, tá bom? Aí, como você quer me pegar na curva, você me pergunta: e como explicar outros textos da nova aliança, depois da cruz, que falam sobre isso? Não há nenhum texto que mencione sequer o dízimo depois da cruz. O que existe é interpretação, visão, doutrina, texto e gente dizendo até que teve revelação sobre textos da nova aliança que falam isso. Mas a grande realidade é que não existe nenhuma menção e nada também dá a entender dízimo na nova aliança, depois da cruz, no Novo Testamento, na aliança que a gente faz parte. Mas eu quero pegar alguns textos, as pessoas sempre vêm com novos, inventam outros, criam outros, então não dá para passar tudo, mas eu vou pegar, creio que os principais usados aí para respaldar dízimo. Então vamos lá. O primeiro vai ser 2 Coríntios 9,7. Esse texto é sobre uma contribuição financeira livre. Inclusive, esse texto reforça que o dízimo não existe mais, porque é recomendado ali cooperar segundo o que for proposto no coração, não com pesar e nem por constrangimento. Logo, não há 10%, não há taxa mensal, taxa anual, trienal, campanha, nem nada do tipo nesse texto. Aliás, campanha não é nem um termo bíblico, viu, pessoal? Nem mesmo para a velha aliança, apesar de movimentações como a construção do tabernáculo e do templo de Jerusalém tentarem justificar, o contexto era escandalosamente diferente dos nossos dias. Então, enfim, campanha, não. Atos 20:35. Esse texto fala sobre amor ao próximo, ajuda ao fraco, ao necessitado. O texto nem mesmo se limita em apoiar os da mesma fé, como acontece em Gálatas 6:10, que trata os da mesma fé com certa prioridade. Mais uma vez, não há 10%, taxa mensal, anual, trienal, nem nada do gênero. 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Esse aí é um prato cheio para quem quiser forçar o dízimo. Mas veja bem, esse texto está falando sobre apoiar, inclusive financeiramente, pessoas, não edifícios, que vivem do evangelho, e mesmo assim, Paulo ressalta que ele e Barnabé não fizeram uso desse direito para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não há 10%, taxa mensal, anual, trienal, nem nada do gênero. É importante ressaltar que em Atos 18:5 é registrado que em um determinado momento, na própria Corinto, Paulo começa a dedicar 100% do seu tempo ao ensino. E aí a gente deduz que provavelmente ele contou com o justo, claro, apoio financeiro, livre, não obrigatório, sem porcentagem, sem manipulação ou chantagem espiritual dos seus irmãos. Romanos 11:16. Esse não, gente. Esse é inacreditável. Eu vou pedir a você que, quando você puder, abra lá em Romanos 11 e leia pelo menos um versículo antes e outro depois, só para construir um pouquinho de contexto. Está falando claramente da salvação de povos, fazendo comparação entre judeus e gentios. Não há absolutamente nenhum respaldo, sentido oculto ou raiz grega da palavra que justifique, nem mesmo de longe, que o texto fale sobre bens materiais. Até porque o tempo de santificar objetos passou. Deus agora santifica pessoas. Não há 10%, taxa mensal, anual, trienal, nem nada do gênero. E também existe uma confusão aí. Alguns tentam misturar o conceito de primícias da velha aliança, porque isso também é pertencente à velha aliança, com o de dízimo da velha aliança, ou seja, uma salada total. E, fora isso, não há mais nada. Apenas mais forçações interpretativas. Aí alguém me diz: Marcinho, hoje em dia o dízimo não é obrigatório. Tá bom. Mas eu respondo: hoje em dia o dízimo nem deveria existir.
Vamos olhar aqui fundamentos básicos da aliança que a gente está inserido para você saber. Ó, a essência da nova aliança é essa aqui. Cristo foi feito maldito, somos abençoados. Cristo foi feito pecado, somos perdoados. Cristo foi rejeitado, somos aceitos. Inclusive, eu deixei aqui algumas dentre milhares de referências que reforçam isso. Essa é a base da nossa fé, pessoal. Então, se você quiser começar, comece por aqui e tem muito, muito, muito mais. Aliás, está em toda a Bíblia. No Velho Testamento oculto, no Novo Testamento revelado, a superioridade, a excelência da aliança que a gente está. Perceba, dizer hoje que dar o dízimo vai me abençoar ou me proteger contradiz as cláusulas mais básicas da nova aliança com Cristo. Você percebe a gravidade disso? O ensino, pregação e permanência do dízimo em nossos dias são uma afronta direta à obra consumada do nosso Salvador, protetor, justificador e abençoador. Gente, é um raciocínio óbvio, uma pergunta clara. Ou Jesus fez ou não fez. Ou foi tudo ou não foi nada. Ah, isso aqui é legal. Curiosidade. Nem mesmo os judeus que estão debaixo da lei podem dar o dízimo hoje em dia. Sabia disso? Veja, a casa do tesouro ou o depósito do templo, que é mencionado em Malaquias 3,10, fala de um lugar específico, uma câmara no templo de Jerusalém. Você pode conferir isso, por exemplo, lá em Neemias 10:38. Veja, não era uma alegoria, uma figura de linguagem, era um lugar físico, um endereço certo, o que também faz cair a tese institucional cristã de que a locação religiosa pode ser considerada a casa do tesouro. Não. E já que não existe mais templo, onde está o tabernáculo e a arca da aliança, que também eram locais determinados por Deus para a apresentação de ofertas e sacrifícios? Ninguém achou. Veja, não há mais lugar algum para se depositar o dízimo, nem mesmo para os que desejam permanecer debaixo da lei. Isso cumpre as palavras proféticas de Jesus. Veja comigo. Mateus 23, 37 e 38. Olha o que Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha aí o final. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Conheço pessoas que pararam de dar o dízimo e passaram por problemas, assim como conheço pessoas que honraram esse princípio e prosperaram muito. O que você me diz? Ah, aí é simples, eu digo. Conheço pessoas que pararam de dar o dízimo e prosperaram muito, assim como conheço pessoas que dão o dízimo e passam por muitos problemas. Isso nos leva à pergunta final. E os custos da igreja, missões e etc.? Qual a orientação para o nosso tempo? Vamos lá. Como estudamos aqui, os custos reais da igreja são pobres, órfãos, viúvas, necessitados, pessoas que vivem do evangelho. E isso é dado segundo o que for proposto no coração de cada um. Não é por imposição, manipulação, discurso forçado, nada disso. Isso é feito com alegria, parte de um impulso interior. E eu acho absurda a ideia de alguém passando necessidade por uma dificuldade financeira e tendo que arcar com esses custos. E me desculpe, isso é muito comum. Isso, para mim, é contraditório ao caráter do meu Deus revelado em Cristo. Ironicamente, é justamente aquele que está em dificuldade financeira, o verdadeiro alvo das ofertas da igreja. Tudo bem, a gente vê um caso ou outro aí, mas em grande escala, em larga escala, isso realmente está acontecendo? Os templos na nova aliança, como vimos aqui, são pessoas.
É aí que os investimentos devem ser feitos. Aí vem aquele argumento, né? E a parede, o ar-condicionado, o aluguel, o som, a estrutura, tudo isso aqui tem um custo. Aí eu pergunto, e quem pediu que esse custo existisse? Quem pediu? A igreja institucional hoje é como se fosse um grande exército lutando apenas para manter o QG funcionando. Está tudo acontecendo lá fora, mas ela acabou criando uma estrutura que ela luta para conseguir manter. Eu acredito até na boa intenção das pessoas, pelo amor de Deus, mas muitas vezes isso tudo vira apenas uma distração ao verdadeiro propósito e espírito do Evangelho. Observe ao longo do livro bíblico Atos dos Apóstolos. Bem antes da perseguição começar, os discípulos se reuniam no pátio do templo, no cenáculo, na casa dos irmãos, depois na rua, na beira da praia, no Areópago, em Atenas, enfim. Não se engane, eles tiveram muitas oportunidades e recursos inicialmente. A perseguição não começou tão rápido assim, mas não investiram em estrutura física alguma. O que isso me diz? A estrutura física é o que menos importa. Você não tem a impressão de que em algum momento da história, uma inversão de valores, uma triste inversão de valores, violenta, aconteceu? Jesus é suficientemente lindo, amoroso e desejável para atrair as pessoas a si, como ele já fez, mesmo sem a ajuda de um painel de LED. Não me interprete mal. Gosto de conforto, boa estrutura e sei que não há nada na Bíblia contra edifícios e configurações grandiosas, mas se resolveu fazer, não coloque na conta do povo. Mensagens, músicas e muito mais em marcinhofernandes.com.